E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Israel, vou falar um pouco hoje sobre a qualidade do som no violino, tá? Então, antes da gente ver um pouco sobre a qualidade do som, você precisa estar entendendo bem sobre postura. E por entender bem eu quero dizer, você precisa saber como é que segura o arco, como é que põe o violino. Se você não faz ideia de como segura um arco de violino, não veja esse vídeo, tá? Vai estudar como é que se segura um arco, como é que põe o violino, como é que se apoia o violino. Se você tiver a oportunidade de ter um professor, tenha aulas com o professor, antes de se importar com a qualidade do som, veja a postura, porque é justamente a postura que vai possibilitar você estudar a qualidade do som e melhorar, tá? Que nem um jogo, você não aprende, você não se diverte com um jogo de tabuleiro, por exemplo, sem aprender as regras antes. Você precisa aprender as regras para conseguir desfrutar do jogo ali. Então você vai começar a desfrutar da qualidade do som, poder estudar isso mais minuciosamente, se você souber as regras da postura do violino, tá? Se você souber como é que segura o violino, como é que segura o arco, certo? Que é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, dependendo do biotipo, tá? Então não vou falar sobre isso hoje, certo? Vamos falar agora sobre qualidade do som, tá? O que é qualidade do som? Eu vou dar duas definições, se você tiver alguma coisa para anotar, pegue aí para anotar. Uma definição mais musical e outra definição um pouco mais física. Por que eu vou dar essa definição do ponto de vista do mundo físico? Porque você entende um pouco melhor o que é que acontece. E aí você consegue discernir melhor o que é que você vai fazer para estudar, o que você vai fazer para mudar, o que é que está saindo errado, tá? Então bora lá. Do ponto de vista musical, a qualidade do som é quando o som ele sai consistente, certo? Você toca e ele nem falha, nem sai rouco demais. Imagina uma voz, certo? E aí você gripa, às vezes ela falha, você fala e não sai o som, ele desliza, você sente que desliza a voz, né? E às vezes você fala e sai muito rouco, chega as pessoas até se assustam, né? Rapaz, tá rouco, tá estridente demais, parece que tá rasgado. Mesma coisa acontece no violino. Às vezes você vai tocar e o som ele sai, ou ele falha um pouco, ou ele sai rasgado demais, certo? Isso é o efeito da qualidade do som no violino, tá? Então bora lá, vou dar um exemplo aqui, rápido, para você entender melhor o que eu estou fazendo, o que eu estou falando do ponto de vista musical, certo? Então, bora lá. Um som, tentar fazer um pouco mais perto do saudável possível, tá? Certo? Então, o que seria um som rouco? Uma coisa desse tipo. O que seria um som que falha? Um som falhado. Você vai falar, você gripou, vai falar e falhou, não saiu o que você queria falar. Tá? Entenderam os exemplos? O primeiro exemplo foi o saudável, o segundo foi um pouco mais rouco e o terceiro foi falhou o som, certo? Isso é qualidade do som, tá? Do ponto de vista musical. Agora, do ponto de vista físico, o que acontece? Bora entender um pouco melhor, tentar explicar com calma aí, para vocês entenderem. Vou usar um violão para ajudar no entendimento, certo? Então, o processo de tocar o arco, de passar o arco na corda, né? Tanger o arco nas cordas, é semelhante ao tanger de um instrumento feito violão, por exemplo, certo? Você não usa o arco, você usa os dedos. Só que qual é a grande diferença? No violão, esse processo ele é discreto, certo? Esse processo é pontual, tá? Para quem não sabe o que é discreto, é pontual. Então você estica a corda, ó, viu que ela estica como se fosse um elástico, até chegar num ponto, você solta e aí ela vibra, certo? Então é isso que acontece no violão. O que é que acontece no violino? A mesma coisa, só que infinitas vezes mais rápido. O arco vai passar aqui e aí o atrito do arco com a corda vai puxar a corda do violino, certo? Até chegar num momento que ela solta, certo? O arco vai fazer isso aqui. E aí depois a corda sobe, desce e aí o arco gruda de novo na corda e belisca de novo. Isso infinitas vezes mais rápido do que aqui no violão.
No caso do violino, isso é um processo contínuo, tá? O arco vai passar e ele vai beliscar a corda continuamente, né? Infinitas vezes mais rápido do que no violão, que a gente faz com o dedo assim, certo? Então, por isso que eu estou usando o violão, porque aí você vai entender o que é que acontece se você fizer um mega slow motion aí, o que é que vai acontecer? A corda ela vai ser esticada e vai soltar. E aí ela vai vibrar um pouco até o arco engripar de novo na corda e beliscar ele de novo. Isso em frações de segundo, tá? Então, uma qualidade do som ideal é aquela que a corda ela vai vibrar, ela vai subir e descer e você vai pegar ela no momento em que ela esteja no momento mais baixo, certo? E não aqui no meio ou subindo, certo? Porque isso vai ser um tipo de movimento construtivo no som. Deixa eu fazer uma analogia aqui para ver se vocês entendem. Imagina você está com uma criança brincando no parquinho e aí você empurra ela no balanço. Lembrei o nome do brinquedo. Você empurra ela no balanço. E aí o que acontece? Você quer manter ela se divertindo ali, balançando. Quando é que você empurra ela? Quando ela chega no momento mais alto, próximo a você. Então ela chegou ali, parou, você empurra. O que acontece se você empurrar ela antes dela chegar no momento mais rápido? Ela vai levar um solavanco, certo? Ela vai estar vindo, você vai parar ela abruptamente, desacelerar ela muito rápido, e aí ela vai capaz de cair no chão. E o que acontece se você demorar demais para empurrar? Ela vai começar a cair e você não vai conseguir empurrar a criança, certo? Então, nesse caso, a criança está oscilando ali no balanço, mas é análogo à corda vibrando, que também é uma oscilação, tá? Então a corda vai vibrar e o arco ele precisa... Isso é em frações de segundo. Estou tentando mostrar para você o que acontece para depois realmente mostrar os termos técnicos do violino e você saber, é por isso que a gente estuda esse tipo de pressão, esse tipo de velocidade, tá? Então, a corda do violino vai estar vibrando e você tem que tocar no momento em que a criança está mais alta, ou seja, em que a corda está no momento mais baixo, certo? Ou mais alto, se você está tocando para cima, tá? Então, se você empurrar a criança antes dela chegar no ponto mais alto, certo? Você desperdiça a energia potencial da criança, né? É a mesma coisa no violino. É exatamente a mesma coisa, certo? Se você não usar a velocidade do arco e pressão corretas para o que você quer, você vai destruir o som do violino, certo? Então, é isso que acontece do ponto de vista físico. Eu espero que tenha dado para entender isso aí, certo? Então, o que acontece? Bora lá. O que é que a gente estuda justamente para ter esse controle físico que eu acabei de falar? São três os pontos que você vai estudar para ter domínio da qualidade do som. O primeiro deles é pressão, o segundo é ponto de contato e o terceiro é velocidade, tá? Então, de novo, quais são os três principais pontos que a gente estuda para melhorar a qualidade do som? Pressão, velocidade e ponto de contato, certo? Tem um vídeo, eu vou tentar colocar na descrição, mandar para o pessoal ver como é que eu vou disponibilizar esse vídeo, de uns exercícios muito bons em que o professor ele analisa esses pontos individualmente e ele dá exercícios para você fazer de velocidade, exercício de pressão, exercício de ponto de contato, tá? Então, o que acontece? A pressão ela é dividida em dois, supinação e pronação. A velocidade é a velocidade que você passa o arco. Você pode passar mais rápido, usar mais arco, ou pode passar mais devagar, usar menos arco. E o ponto de contato é o lugar entre o cavalete e o espelho que você vai deixar o arco, certo? Até o pessoal de vídeo costuma dividir de 1 a 5, certo? Indo do cavalete até o espelho. Então, bora lá. Falar primeiro de pressão e velocidade, tá? Para mim, esses dois aspectos andam juntos, eles são diretamente proporcionais, certo? O que acontece? Se você aumenta demais a pressão e passa o arco muito lento na corda, veja o que vai acontecer. Entendeu? Isso é uma qualidade ruim, é exatamente o que você não quer.
Você está pondo muita pressão para pouca velocidade do arco, tá? Então, se você quiser pôr essa pressão, você vai ter que passar o arco mais rápido na corda, tá? Então, eu quero pôr essa mesma pressão. Da mesma forma, se você faz pouca pressão e passa o arco muito rápido na corda, olha o que acontece. O som desliza. O som desliza, certo? É aquele exemplo. Viu que o som deslizou. Por quê? Eu usei muito arco para pouca pressão, certo? Do mesmo modo, se eu pressionar muito e gastar pouco arco, vai acontecer isso aqui. Certo? E eu não vou continuar. Então, analisando individualmente a pressão, certo? A pressão é dividida em dois, pronação e supinação. O que acontece? Pronação e supinação são movimentos de rotação do arco, tá? Então, o que acontece é que você vai rotacionar o arco, tá? Isso aqui, veja que o indicador, ele pressiona o arco para baixo, certo? E o polegar e esses dedos, eles servem como ponto de apoio, certo? De rotação. Então, quanto mais longe do talão, maior é o braço, né, de alavanca, mais pressão você consegue fazer. Então, qual é a lógica? Quanto mais para o talão, mais você prona, mais você faz esse movimento de rotação aqui, tá? E quanto mais para o talão, menos pronação você vai fazer e mais peso mesmo, do braço, vai ser exercido na corda do violino. A ideia é essa, tá? Então, primeiro vocês têm que saber fazer essa pronação. Se você quiser, tem uma coisa interessante que você pode fazer em casa. Chame alguém para lhe ajudar, para brincar com você. Ele vai colocar o dedo aqui. Cuidado para não exagerar e quebrar o arco, tá certo? Mas você tem que empurrar o arco para baixo e a pessoa que está segurando o arco não pode deixar. Então, veja, você não vai colocar o arco para baixo. Senão, ó, se eu colocar o arco para baixo, a ponta lá não desce. Eu tenho que rotacionar. Ó. E aí você vai tentar fazer isso e a pessoa não vai deixar. Isso é pronação, tá? Então você tem que estar sabendo fazer isso aqui, certo? Supinação é o contrário, eu não vou focar porque você não vai usar muito, tá? É só tirar um pouco o peso do arco. E aí você usa o dedo mindinho para tirar o peso do arco, certo? Você rotaciona no sentido contrário, mas é bem leve isso, tá? Senão você tira o arco da corda, ok? Então, até golpes de arco como espicato, algumas coisas assim, você usa um pouco mais de supinação para tirar o arco da corda, tá? Um pouco mais de supinação, você tira também o braço inteiro, mas enfim, o foco é a pronação. Entendeu? Qual é a mecânica do movimento da pronação? É esse, certo? Então você vai estudar isso, tá? Porque isso é que vai manter o arco preso à corda, certo? O arco engripado na corda. É isso, certo? Então, essa é a primeira característica, a pressão, tá? Então, você quer aumentar a pressão do arco na corda, você vai rotacionar mais, principalmente se estiver mais longe do talão, você vai rotacionar mais ele contra a corda. Viu? Tá vendo que a baqueta tá descendo? Você vai fazer isso, certo? E aí você vai controlar o quanto de arco você vai gastar de maneira que o som saia saudável, tá certo? O terceiro e último, para encerrar o vídeo, que está ficando longo, é ponto de contato. O que acontece com o ponto de contato quanto mais para cá, quanto mais longe do cavalete, tá? Mais o som vai sair um pouco mais piano, certo? Mas em compensação ele também sai um pouco mais aveludado se você fizer muita pressão, tá? Então aqui é mais piano e aqui é um pouco mais forte, tá? Certo? A ideia é essa. Respondendo, para encerrar o vídeo,
vou responder uma pergunta que muitas pessoas fizeram, como é que eu tiro o som mais potente possível do instrumento? Você vai achar o ponto de contato no instrumento que faz a corda vibrar mais. Quanto mais ela vibrar, maior a ressonância acústica da corda com o corpo do instrumento. Mais potente vai sair o som, certo? Então, você vai olhar, isso é físico, você vai realmente olhar, não só ouvir, mas olhar também, certo? De preferência um lugar iluminado, porque é um pouco difícil de ver isso. Qual o ponto de contato em que a corda vibra mais? Para mim é por aqui, certo? 2, 3, por ali, tá? E aí é ali que você vai fazer mais pressão, certo? Lembrando que se você faz mais pressão, você tem que usar mais arco. Então, se você quer ter um som mais potente, primeiro, ache o ponto de contato ideal em que a corda vibra mais, prone o máximo possível, certo? E como é que você vai pronar o máximo possível? Você vai fazer uma pressão em que você consiga dar velocidade suficiente para o som ficar saudável, tá? Vou repetir porque é um pouco difícil de entender. Você vai achar o ponto de contato que a corda vibra mais, depois você vai fazer o máximo de pressão em que você consiga dar velocidade ao arco para o som ficar saudável, certo? Essa é a maneira de usar, de tocar o mais potente possível, mas lembrando que isso é uma ferramenta, tá? Você não vai tocar sempre o mais potente possível, fica chato, fica ruim de ouvir, mas algumas vezes você vai querer usar isso como parâmetro. Qual é o meu mais forte? Também você deve estudar qual é o meu mais piano possível, certo? É o lugar onde a corda vibra um pouco menos, é o lugar onde eu vou conseguir fazer pouca pressão o suficiente em que eu consiga dar velocidade, uma velocidade tão pequena em que o som exista, o som não falhe, tá? Então você tem que estudar esses dois extremos. Qual é o mais potente? Qual é o mais piano? Eu vou tentar pôr o vídeo que eu falei, falando sobre esses três aspectos individualmente, pressão, ponto de contato, velocidade, em algum lugar. Qualquer coisa, se você não conseguir acessar esse vídeo, você me pede que eu envio, tá certo? Tá legendado, dá para entender em português. Um abraço aí, pessoal, espero que tenham entendido tudo.